destacar hoje, uma tarde de domingo, em que todos podiam estar com a família ou fazer as lides da casa e da vida, e eu gostava de estar aqui connosco hoje para falarmos um pouquinho. Queria agradecer a todos quantos se dedicaram à organização deste ato, mobilizando os militantes do PSCV, os simpatizantes e os amigos deste grande partido, para que eu pudesse ter a oportunidade também de vos expor as motivações deste projeto. E é isso que me traz cá hoje, expor-vos as motivações, as fundamentações e os objetivos deste projeto de candidatura. Eu começo por vos dizer que não foi uma decisão fácil. Foi uma decisão muito pensada, muito ponderada e muito refletida. Também porque todos devem saber que nem sempre é fácil conjugar a vida política com a vida familiar. Exige algum sacrifício e é preciso que quem tome uma decisão desta envergadura esteja ciente das consequências para que possa, a todo momento, aguentá-las, vencendo as dificuldades que seguramente terá pela frente. Mas depois de muito pensar, de muito refletir e de muito auscultar também, decidimos avançar com este projeto de candidatura. E houve algumas razões que tiveram um peso determinante nessa tomada de decisão. Primeiramente, nós acreditamos e defendemos que não devemos e nem podemos virar as costas à luta, sobretudo em momentos de dificuldades. E eu, sinceramente, entendo que, não obstante os vários ganhos que este partido já teve e as várias conquistas que já garantiu a Cabo Verde, que neste momento nós temos alguns desafios e algumas dificuldades que devemos encarar com humildade para também podermos vencer com frontalidade. E esta razão é uma razão muito importante para mim, porque tem a ver com a dignidade na forma de fazer política. Quando as coisas são fáceis e não há luta a dar, não é difícil entrar na batalha. Mas quando o cenário é complexo, existem dificuldades, existem desafios a serem ultrapassados, aí já é preciso sim que tenhamos a hombridade, a dignidade e a coragem de dizer estamos presentes. Há dias eu falava com alguém que me dizia: Janira, é fundamental uma pessoa saber decidir. E decidir no momento certo, ainda que o momento certo seja complexo e seja difícil. Portanto, esta razão foi sim muito importante na minha ponderação para avançar com este projeto de candidatura à liderança do PSCV. Mas não foi a única razão, como é natural. Eu devo-vos dizer também, camaradas, amigos e simpatizantes do PSCV, que eu tenho muito respeito por todos os demais candidatos que são, antes de tudo, meus camaradas e estão no meu partido. Eu tenho muito respeito pela sua experiência política, eu tenho muito respeito pela sua experiência partidária e tenho muito respeito pela sua experiência na governação. E com toda humildade, eu sei sim que sou a mais jovem dos 4 candidatos. Eu tenho 35 anos, portanto, tenho menos 20 anos do que qualquer um dos outros candidatos. E se reconheço toda a experiência deles, a nível político, a nível partidário e a nível da governação, também com toda a humildade, penso que neste momento é chegado o momento de alguma renovação a nível do PSCV. E por que eu defendo alguma renovação? Penso que todos nós um pouco acabamos por estar em articulação e ouvindo a nossa sociedade. E os partidos políticos servem para responder aos anseios e expectativas da sociedade, para realizar o bem comum e garantir o interesse coletivo. E eu, com toda humildade, mas com toda sinceridade,
aquilo que eu sempre tenho visto nos cabo-verdianos é que os cabo-verdianos têm sempre votado em novas esperanças, em novas visões, em novas ideias e em novos projetos. Por essa razão é que nós estamos a avançar com este projeto coletivo. Não é um projeto de janeiro, é um projeto coletivo, integrado por muita gente que, reconhecendo tudo aquilo que já se fez, entende que neste momento o PAICV e Cabo Verde precisam de uma lufada de ar fresco. E é um projeto coletivo que garante, por um lado, com um equilíbrio regional, todas as ilhas, todos os concelhos, todas as regiões e a nossa diáspora, mas que, por outro lado, também garante um compromisso intergeracional. Eu sou jovem e tenho a noção que 64% da população cabo-verdiana é jovem, mas só a juventude não ganha as eleições. A juventude precisa da experiência que só a vida é que dá. E a experiência também precisa do vigor e do dinamismo da juventude. E é desse equilíbrio entre a juventude e a experiência que sai o equilíbrio necessário à virtude para avançar-se com propostas válidas, inovadoras, de e com futuro, seja para garantirmos um PAICV fortalecido, seja para garantirmos um Cabo Verde mais próspero. E relativamente a esse compromisso intergeracional, eu penso que nem sequer se coloca a eventual luta de gerações. Acho que é uma falsa questão. Não há luta de gerações porque nós estamos num Estado de Direito democrático e nós somos um partido democrático, em que as vontades se legitimam mediante eleições. E basta vermos o nosso próprio partido, analisarmos a nossa democracia enquanto nação e enquanto país, para constatarmos que o espaço que os jovens vêm ocupando naturalmente e adquirindo a sua legitimidade pela via que democraticamente deve ser, ou seja, através das eleições. E eu queria aqui, camaradas, dizer-vos que, para nós, neste projeto, há uma questão essencial, que é a coesão e a união do PAICV. Nós estamos nesta disputa com toda a humildade, mas para ganhar, com toda a confiança. Nós não vamos para marcar lugar. Nós vamos com humildade, mas para ganhar. Mas também, se não ganharmos, respeitaremos a decisão que o militante do PAICV tomar e apoiaremos o candidato que o militante do PAICV escolher. Porque entendemos que acima de qualquer vontade ou qualquer ambição está o PAICV, que é o património de todos nós. E eu espero que este compromisso que eu estou a fazer aqui convosco e que eu já fiz com todos, também seja um compromisso que todos os outros candidatos façam com cada militante, com cada amigo e simpatizante do PAICV, esteja ele onde estiver. Naturalmente que nós temos sempre dito que estribaremos a nossa campanha, o nosso discurso e a nossa ação no nosso projeto, nas nossas ideias e na nossa visão. Ninguém vos dirá, nem hoje nem nunca, que ouviram esta candidata a atacar, a denegrir, a caluniar ou ofender qualquer pré-candidato do PAICV. Não o fazemos por uma questão de postura, porque entendemos que não nos podemos esquecer que somos do mesmo partido. E não o fazemos também por uma questão de coerência, porque quem entra numa luta, entra para vencer, mas corre o risco de perder. E já imaginaram o constrangimento que é depois ir fazer campanha por um candidato que terá sido atacado por nós, terá sido difamado e caluniado por nós? Por isso, é importante que todos nós tenhamos ponderação necessária, tenhamos contenção necessária, mas sobretudo que tenhamos maturidade. Não uma maturidade de idade, uma maturidade de postura. Porque a maturidade prova-se é com a conduta, é com a ação, não é com o bilhete de identidade. E eu queria vos dizer mais. Também entendemos que esta luta
deve ser aproveitada como uma oportunidade para fortalecer o nosso partido. Deve ser aproveitada como oportunidade para revitalizar o PSB, para mostrar o manancial de ideias que existem, a grande diversidade de propostas que existem e os projetos ganhadores que desta disputa podem sair. Porque todos temos propostas válidas, todos temos seguramente ideias construtivas e todos nós, cada militante, cada simpatizante, cada amigo deste partido e cada pré-candidato seguramente tem um contributo válido e construtivo a dar ao PSB. Portanto, todos devemos sim ter essa perspectiva para garantirmos este fortalecimento. Naturalmente, que eu tenho ouvido muitas vezes algumas pessoas dizerem que eu sou jovem demais para me candidatar à liderança do PSB. Camaradas, com toda a humildade, mas toda a sinceridade, respeitando sempre as opiniões contrárias à minha, não penso que eu seja jovem demais para me candidatar à liderança do PSB. Não penso porque analiso a história do meu país. E quando eu me lembro que Amílcar Cabral fundou o PAIGC com 32 anos, eu não posso aceitar que com 35 anos eu seja jovem demais para ter a coragem de me candidatar num projeto coletivo para a liderança do PSB. Mas não é só o Amílcar Cabral. Nós podemos analisar a história do nosso partido, do nosso país, e ver o percurso e a trajetória que Cabo Verde fez e constatar que a juventude esteve sempre na linha da frente das grandes transformações e das mudanças que foram determinantes para a vitória de Cabo Verde enquanto nação. Naturalmente, só a juventude não chega. Só a juventude não chega. Mas só a experiência também, ou a dita experiência proveniente da idade, também não chega. Por isso é que eu nunca tenho estirado o meu discurso, sou jovem ou sou mulher. Não. Eu penso e defendo que o projeto deve ser apoiado pela visão de e com futuro para Cabo Verde. Não porque eu seja jovem, porque eu sou mulher. Isso não é discurso e não é fundamento. O que eu penso é que eu não posso ou não devo ser preterida porque eu tenho 35 anos, quando Amílcar Cabral foi fundador do PAIGC com 32 anos. O que eu penso é que eu não posso ser preterida porque eu sou mulher. Agora, ser jovem e mulher não podem ser os únicos requisitos. Há que ser jovem, se for, ou se ter experiência também, mas, sobretudo, há que ter capacidade, há que ter maturidade, há que ter visão para o país e representar, sim, uma nova esperança para Cabo Verde e para os cabo-verdianos. Porque, camaradas, nós temos de ter a capacidade de colocar os interesses do país e do partido acima de qualquer ambição pessoal de qualquer candidato. E temos de pensar que essas eleições, mais do que eleição para presidente do partido, é eleição para o presidente do partido e para o futuro candidato a primeiro-ministro de Cabo Verde. Portanto, e aqui eu vou ser muito frontal convosco. Eu admiro muito o atual líder do partido, o camarada José Maria Neves. E acho, sim, que o PSB conseguiu, com grande mérito e com o apoio de todos, vencer as 3 eleições legislativas. Mas que também o líder teve um papel determinante, isso nós temos de reconhecer. É porque isso é que é liderar. Liderar é ter capacidade de agregar valor a um projeto. É ter capacidade de buscar gente que à partida não votaria no PSB. É ter a capacidade de emocionar as pessoas, de mobilizar massas e de tocar o coração dos cabo-verdianos. Quem não emociona as pessoas, quem não tem a capacidade de inovar, quem não tem a coragem, a humildade e a visão de futuro necessárias, dificilmente, na nossa modesta opinião, será líder de um partido e muito menos chefe do governo de um país. Outra questão que muitas vezes eu tenho ouvido é que eu sou inexperiente e, como tal, não tenho legitimidade para me candidatar à liderança do PSB. Camaradas, eu fui convidada em 2008
pelo Dr. José Maria Neves enquanto Primeiro-Ministro para integrar o Governo como Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. Assumi as funções com muita humildade, mas também com muita dignidade, no dia 30 de junho de 2008. No dia 3 de março de 2010, passei a ser Ministro da Juventude, da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. Após a vitória das eleições em 2011, passei a assumir as pastas da Juventude, do Trabalho, do Emprego e do Desenvolvimento de Recursos Humanos. A 6 de setembro de 2011, quando o camarada Felisberto Vieira pediu para sair do governo, eu passei também a tutelar as pastas que eram tuteladas por ele. Passei a tutelar as pastas da Juventude, do Trabalho, do Emprego, do Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Família e da Solidariedade Social, pastas estas que tutelo até o dia de hoje. E camaradas, com toda a humildade, mas com a minha habitual frontalidade, eu vos digo, se nesses anos, nestas pastas, eu então não apanhei experiência que me dê alguma legitimidade para me candidatar a este cargo, eu penso que não apanharei essa experiência nunca mais. Porque já não será experiência, será incompetência. Será incompetência e eu penso que deveria arrumar as malas e então ir para casa. E porquê que eu vos digo isso? Porque esses argumentos são argumentos falaciosos. E dão muita satisfação que alguém queira me contrapor dizendo que eu sou jovem e que sou inexperiente. Porque se há camada da população que eu penso que qualquer político experiente tem de ter maturidade para respeitar e valorizar, é a juventude. E num país como Cabo Verde é inadmissível que se diga que um jovem, independentemente da sua experiência, da sua maturidade, por ser jovem, está inibido de se candidatar a certos cargos. É que é um sinal de grande incoerência. Quando alguém diz isso, está a mostrar que o presidente do partido não tem visão. Está a mostrar que o primeiro-ministro de Cabo Verde esteve mal quando apostou na juventude. E quando eu digo apostar na juventude, não é apostar na juventude a nível do governo, é apostar na juventude a nível do Parlamento, é apostar na juventude a nível das agências reguladoras, dos institutos públicos, das direções gerais. E se há alguém que tem dado esse sinal de que a juventude não pode ser uma limitação, é o primeiro-ministro de Cabo Verde, presidente do PSB. Eu gostaria também de vos dizer que, neste momento, nós estamos a elaborar a nossa moção de estratégia para apresentar a todos os militantes, amigos e simpatizantes deste grande partido. E ela terá dois pilares fundamentais. O pilar partido e o pilar país. Nós entendemos, sim, que este partido já fez muito por Cabo Verde, mas entendemos que a nossa ambição tem sempre de ser fazer mais e fazer melhor. Quem não sonha, não cresce. Por isso é que, reconhecendo os ganhos, nós entendemos que há questões que precisam ser alteradas, que há questões que precisam ser aperfeiçoadas e, eventualmente, há rupturas que serão necessárias em prol de um partido mais forte para um Cabo Verde mais próspero. Eu estou a falar concretamente do funcionamento das nossas estruturas. É essencial que cada um de nós tenha atenção que temos a necessidade basilar de reforçar o funcionamento das nossas estruturas do topo à base, mas também de mudarmos os mecanismos de envolvimento e auscultação dos nossos militantes. É essencial que tenhamos a capacidade de mobilizar os nossos militantes e engajá-los no processo de desenvolvimento do país e de florescimento do partido durante todo o tempo, durante todo o ano e não apenas nos períodos pré-eleitorais. Eu, por exemplo, gostaria de saber qual é a opinião dos militantes do PSB sobre questões estratégicas do país. Qual é a opinião dos militantes do PSB sobre as reformas de segurança social? Qual é a opinião dos militantes do PSB sobre a revisão do Código Laboral?
Qual é a opinião dos militantes do PSB sobre as estratégias de desenvolvimento para a diáspora cabo-verdiana? Mas, para além de termos de reforçar o funcionamento do partido em todas as suas estruturas, em toda a sua dimensão, para além de termos de recentrar os mecanismos de auscultação e envolvimento dos militantes na vida do partido e do país, garantindo uma maior participação dos militantes, mas também uma maior conexão com a sociedade civil, nós também temos o dever de resgatar alguns valores do PSB que estão em ilusão. Geralmente, quando se chama camarada, não é porque é um termo. Camarada tem um sentido, tem um significado. Camarada é lealdade, é cumplicidade, é fraternidade, é solidariedade, é entrega. E quando alguém chama outro de camarada, é porque sente tudo isso. Mas pergunto, nós temos sido sempre camaradas uns dos outros? Temos cultivado esse dever de cumplicidade como deveríamos? Temos mantido a fraternidade e solidariedade que deveríamos ter? Temos tido a entrega que o partido nos exige? É preciso pensar nisso. Porque esses é que são os valores também identitários do PSB. Não podemos correr o risco de perdê-los. Não podemos correr o risco de estar enfraquecidos. Mas há um outro aspecto também que é fundamental, que tem a ver com a formação político-partidária das pessoas no partido. E atenção, eu não digo dos jovens, eu digo das pessoas em geral. Porque é importante, sim, que todos nós conheçamos a história do partido, o percurso feito, para assim podermos valorizar aquilo que temos hoje, entender aquilo que temos hoje e ter condições para construir o futuro. Portanto, a formação político-partidária dentro do PSB, e não necessariamente só para os jovens, é sim uma necessidade que nós temos de acautelar. A nível do país, nós estamos a parar uma agenda virada para o emprego. Toda a transformação, na nossa visão, terá de estar concentrada na geração do emprego. Isso implicará algumas mudanças. Isso implicará algumas inovações. Como, por exemplo, se repensar a relação que o próprio Estado tem com o setor privado, se queremos que o setor privado seja, efetivamente, um motor da economia do país, para propiciar o crescimento, neste contexto de redução da ajuda externa, neste contexto de transição para país de rendimento médio, se queremos, dizia, que o setor privado seja o efetivo e principal motor propulsor do crescimento económico. E, naturalmente, que a diáspora, conforme eu pude confirmar à televisão, desempenha, sim, um papel importante na nossa visão e terá um lugar de destaque na nossa moção. Mas entendemos que, e aqui eu devo reconhecer o mérito de várias pessoas que têm dado os seus contributos para essa moção de estratégia, pessoas que têm sido auscultadas, ouvidas, para que